Galerinha, esse é mais um Money in the Box. No vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre o Sandero Expression High Power, modelo 1.6 de 8 válvulas da Renault. Um carro que até então era desconhecido para mim e que tem se mostrado aí uma excelente aquisição. Pois é, a forma de pilotagem dele é um pouco diferente da que estou acostumado por conta do Fiesta. Ele é um pouco mais alto, é um carro que tem um perfil, embora seja hatch, um pouco mais familiar do que o Fiesta, já que a característica da esportividade, o centro de gravidade mais baixo do Fiesta, faz com que ele pareça ser um pouco mais esportivo, coisa que não serve de dificuldade aqui no modelo 1.6 do Sandero, que além de muito bonito esteticamente, ainda proporciona um bom torque e um bom ganho de velocidade com a aceleração. Pois bem, pessoal, como o foco do canal é passar a primeira impressão do carro, tanto na direção como nos aspectos visuais, eu pude notar que esses carros franceses, Renault, Peugeot, eles têm um tom diferente na cor dos plásticos, tá? Esses predominantes aqui, em todo o corpo do carro, ele tem muito plástico, tá? Os arremates deles são bem feitos. O acabamento em black piano é relativamente bom, porque a sua presença não é muito grande no painel, então não há tanto espaço aí para que fiquem as digitais. Central multimídia nessa versão que eu estou dirigindo. E uma coisa que me deixou bem feliz com ele foi justamente essa suspensão dele mais alta, que filtra os desníveis do trânsito, da pista, e tornam a sua condução mais agradável. É um carro silencioso, bom cancelamento de ruído, bom isolamento acústico, você só escuta um pouco mais do motor. Ar-condicionado eficiente, as saídas do ar-condicionado são muito bem colocadas, muito bem desenhadas. Nas pontas eles têm aquelas abas redondas, eu vou colocar depois fotos do carro ao final do vídeo para que facilite a identificação desses componentes. A média de consumo de combustível desse carro está ainda com as características dos condutores que vieram antes, está em 9,8 km por litro. Tá bem interessante mesmo, tá? Como a minha condução é um pouco mais forte, estica um pouco mais as marchas, talvez esse consumo caia, assim como cai no Fiesta, como nos outros carros. Mas ele aparenta ser um carro bem tranquilo. Ele se adequa bem às necessidades do motorista. Como o nosso foco aqui não é performance, eu vou falar apenas da sensação mesmo. Ele está sempre no pé. Você precisa acelerar um pouquinho, você acelera e ele vai. Lógico, ele não é um super esportivo, o ganho de velocidade dele não é brusco, tá? Você percebe que existe uma progressão, eu diria que um pouco mais tímida do que a do Fiesta, que ganha o giro, depois dos 3.000 giros ele ganha força com uma certa facilidade. Esse carro já tem um pouco mais já é um pouco mais discreto nesse ponto, ele entrega de forma mais delicada a potência. Uma coisa que eu não sei se porque eu não gostei muito ou porque é uma característica do carro mesmo, o câmbio dele vibra um pouco, tá, gente? E os encaixes, em que pese sejam precisos, quando você vai mudar a marcha, você sente a diferença. Para quem dirige outro carro, tem que ter um pouco dessa adaptação também. O que me saltou os olhos foi a qualidade da suspensão, a altura dela em relação ao uso diário. Como na minha cidade tem muito anda e para, você não ganha altas velocidades, não faz curvas em altas velocidades, eu não vou ter a oportunidade, a menos que eu faça uma viagem, de constatar aí se o ponto mais alto dessa suspensão
vai ou não prejudicar nas curvas, tá? Eu acredito que exista sim a diferença na condução, até porque esse carro tem uma característica diferente do Fiesta, já por ser a suspensão um pouco mais alta. Ele deve inclinar um pouco mais, mas nada demais. Ele aparenta sim ser um carro mais alto. E eu notei algumas semelhanças aí com a Aroc e outros carros da linha por conta da identidade do painel e alguns detalhes que a gente vê aqui no carro. Uma outra coisa que eu percebi também é que, como a proposta desse carro ela não é de esportividade, embora muita gente jovem tenha acesso a ele, o painel é bem discreto, bem simples mesmo. É um carro sóbrio, não é aquele primor de esportividade que se espera quando você vai procurar um carro quando se é jovem. Mas ele é bem adequado mesmo, até para uso familiar. Muito feliz com o que eu estou vendo aqui. Os freios funcionam bem. Nada borrachudo, nada exagerado. Bem bacana, bem legal esse carrinho. Ele possui alguns comandos da central de multimídia próximo ao volante. São bem legais assim, mas exigem que você se acostume um pouco. Para quem está acostumado a controlar no volante e não na lateral, você tem que se acostumar, mas eu não creio que seja algo de outro mundo, tá? Não há dificuldade aqui. Não há rebarbas. Eu vi o Palio agora e lembrei, gente, comparando esse carro com o Palio, eu prefiro e muito o Sandero. Ele parece muito mais robusto, muito mais inteiro do que o Palio, parece uma casquinha. Vocês que têm Palio, não se ofendam, é apenas uma impressão, uma opinião, tá? O design desse carro é bem ousado. Veio com a última remodelação aí de toda a identidade visual da Renault. Muito bem-vinda. Ficou muito legal mesmo. E o espaço interno é bem decente, bem legal. Acima da média e um pouco melhor do que o Fiesta também. Eu acredito que sejam propostas diferentes, tanto para quem tem um Fiesta como um carro como esse, já que o Fiesta tem um tom de esportividade um pouco maior. Lógico que são diferenças delicadas e muito pequenas, porque nenhum dos carros aqui são super esportivos ou tem uma proposta um pouco melhor. É como se eu pegasse uma Spin e tentasse comparar com um Focus, por exemplo.
embora a faixa de preço seja um pouco semelhante, são propostas completamente diferentes. Esse carro aqui para uso diário, quem comprar, está muito bem assistido. Para não deixar o vídeo muito longo, eu vou colocar ao longo dele alguns comentários vocês podem ver aí na tela. Então, pessoal, se você gostou do vídeo, clique em curtir, compartilhe. Se você tem o Sandero na versão testada aqui pelo canal, passe informações. Muita gente pode estar interessada em fazer aquisição. Se você teve algum problema, alguma dificuldade com o Sandero, deixe que as outras pessoas saibam. Se você gosta do carro também, pode comentar aí embaixo. Eu agradeço pela visualização e até a próxima.